que o Botelho deu, ela é legal e tal, tá tudo certo, mas o que vocês têm que entender é que essa história tem outro lado. Mas esse lado eu não vou contar não. Eu vou chamar meu pai. Ué, tá passando o Lucas, não? Ah, então vai embora. Bom, desculpem a interrupção, mas a Nina tinha toda a razão. Essa versão da história, ou pelo menos esse lado da história que o Botelho contou, é o lado mais conhecido até. É o lado que quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, no Sudeste de uma maneira geral, é o lado que a gente mais aprende, é o lado que mais aparece nas avaliações, que é o ponto de vista do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma história maravilhosa e muito feliz de uma região que recebeu a corte, ficou cada vez mais importante politicamente, economicamente, e usou isso para fazer a independência. Tudo bem, isso é verdade, não tem nenhum problema nesse lado, mas é preciso falar do outro lado. Não é a independência do Rio de Janeiro, é a independência do Brasil. E quando a gente começa a olhar para esses fatos, para a história da vinda da corte para cá, do ponto de vista de outras regiões, do ponto de vista do que hoje a gente chamaria de Nordeste, por exemplo, do Norte, a coisa muda muito de figura. Pro Nordeste, sobretudo para as áreas ricas do Nordeste, como Pernambuco, sobretudo para Pernambuco, a vinda da corte acabou sendo ruim. E é disso que a gente vai falar agora. Com a chegada da corte, você até teve uma expectativa de melhora de vida por todos os lados, mesmo os pernambucanos, baianos, enfim. No entanto, logo depois, eles perceberam que era uma expectativa frustrada, porque o que aconteceu para a maioria das pessoas fora do Sudeste foi um aumento de impostos para bancar a vida da corte, para embelezar o Rio de Janeiro, sem que isso se transformasse num benefício real, econômico, político ou de condições de vida para as outras áreas. Então, pensa do ponto de vista de um pernambucano, né? Eu tô pagando mais imposto para benefício das pessoas do Rio de Janeiro. E pior, agora o governo central fica no Rio de Janeiro, muito mais perto da gente, portanto, com muito mais capacidade para fiscalizar, para controlar, para pressionar. Quando o governo era em Lisboa, tudo bem, era um governo absolutista, autoritário e tal, mas estava lá longe, né? Era mais complicado para eles dar conta da fiscalização. Agora eles estão no Rio. Então, há dois prejuízos muito claros. O aumento de impostos, e Pernambuco já pagava uma quantidade bastante grande de impostos e passou a pagar mais. Por outro lado, um controle maior. Em 1817, estoura uma revolta, um movimento que começa em Pernambuco, mas rapidamente se alastra, que era um movimento por autonomia. Eram os pernambucanos dizendo, olha só, a gente não queria que a corte viesse para cá se a gente soubesse que os caras apenas iam aumentar o controle e aumentar os impostos. A gente quer voltar, no fundo o sonho dos caras é esse, a gente quer voltar a um momento lá no passado em que cada região se autogovernava, ou quase isso, em que a gente jurava fidelidade e aceitava a soberania de Portugal, mas no fundo era a gente que dava conta das questões locais, das nossas pátrias. A palavra pátria, no início do século XIX, no Brasil e em outros lugares, simbolizava a sua região. Pernambuco era uma pátria, a Bahia era uma pátria, o Maranhão era uma pátria. Então, no fundo, o sonho era esse. Em 1817, começa um movimento relativamente desorganizado, sim, mas a insatisfação é tão grande que rapidamente eles tomam o poder e isso se alastra para outras regiões do Nordeste. Quando eles derrubam o então governador de Pernambuco, não era esse o título, mas era o que ele era, e eles colocam um novo governo, e eles mesmo falam assim, cara, o que a gente quer mesmo? Há uma certa discussão e tal, todo mundo sabia o que não queria, mas não sabia exatamente o que queria. E aí, em 1817, rapidamente é controlado e derrotado por tropas que o Dom João manda de forma muito rápida. A gente tem uma imagem do Dom João como um cara que sempre demora para decidir e tal. Ele era um pouco assim, mas nem sempre. Em 1817, por exemplo, ele é enérgico, ele é firme e retoma Pernambuco e as áreas que se ligaram em 17 muito rapidamente. Por mais que 1817 não tenha tido um impacto muito grande nos eventos seguintes, ele é o símbolo de uma coisa muito importante para entender a independência e o Brasil do século XIX. E, em parte, o que se seguiu, que
as províncias não estavam satisfeitas com o governo no Rio de Janeiro. Boa parte do país não gostava do tipo de governo que existia no Rio de Janeiro durante o período que a corte estava aqui, e vai ter muito medo na independência de que haja um país com um governo centralizado no Rio de Janeiro, porque eles temem que a mesma coisa continue. Impostos altos e grande controle. Guarda isso no seu bolso, a gente vai voltar a isso em aulas daqui para frente. Bom, um outro lugar que estava extremamente insatisfeito com a corte no Rio de Janeiro era, obviamente, Portugal. A corte, o governo estar no Brasil, enquanto havia guerra com Napoleão, era triste, era lamentável, mas era compreensível. Tudo bem, foi uma saída interessante. No fim das contas, foi melhor do que fez o rei da Espanha, que acabou perdendo o trono. Mas depois que a guerra acabou, em 1815, para os portugueses era um absurdo, era imperdoável que o governo continuasse aqui. A capital do Império ser no Rio de Janeiro era uma perda de prestígio, era uma perda, enfim, do status de Portugal, mas não era nem só isso, havia problemas concretos, era uma perda de poder político. Se o governo está aqui, as decisões são feitas por pessoas que estão aqui e, portanto, preocupadas mais imediatamente com questões ligadas à sua região. Não necessariamente, mas é comum que isso aconteça. Vão estar mais suscetíveis às pressões de pessoas que aqui estão. Além disso, a corte aqui era um prejuízo econômico absurdo. O Brasil já há muito tempo era a principal fonte de renda de Portugal. Seja porque Portugal comprava bens aqui do Brasil para revender, seja porque Portugal comprava bens de outros lugares e revendia aqui. É claro que essa relação de monopólio econômico não era tão simples assim como eu aprendi quando era menor e como alguns livros colocam. Você tinha comerciantes do Rio de Janeiro fazendo comércio, enfim, com a África, fazendo tráfico, já independente de Portugal. Mas boa parte da renda portuguesa vinha disso, vinha dessa reexportação. E com a corte aqui, lembrem que Dom João abriu os portos, ainda logo depois da sua fuga de Portugal, vindo aqui para o Brasil. Então, para os portugueses era inaceitável. E para piorar, a cerejinha do bolo dessa situação lamentável era o fato de que Dom João não só não voltou depois do fim da guerra, como ele levou o Brasil ao Reino Unido, que era ainda um tapa na cara dos portugueses, mas colocou ou manteve governando Portugal um general inglês. Um camarada, o general Beresford, que tinha comandado as tropas contra Napoleão durante todo o período da guerra, mas continuou como uma espécie de representante do Dom João em Portugal. Ou seja, se imagina um português vendo isso, né? Cara, a gente perdeu nosso rei, o rei não quer voltar, o rei tá lá e ainda botou um inglês para governar a gente. Então, assim, tudo era inaceitável e era óbvio que isso era uma pressão, isso, enfim, era um problema que uma hora ia explodir. E explodiu em 1820, em parte influenciado por um movimento que tinha acontecido na Espanha, que não nos interessa aqui diretamente. Uma elite portuguesa que começa na cidade do Porto, mas rapidamente se espalha para outras regiões, chegando muito rapidamente, em poucos dias, em Lisboa. Se revolta contra essa situação, expulsa o general inglês de Portugal, na verdade impede que ele volte. Ele tinha vindo ao Brasil conversar com Dom João. Quando ele está voltando para Portugal, ele é impedido de parar, e aí ele vai direto para a Inglaterra, e aí cria-se um novo governo em Portugal, que em nome de ideias liberais, que tanto circularam pela Europa a partir da Revolução Francesa, eles dizem o seguinte: olha, estamos criando um novo governo que vai convocar uma Assembleia Constituinte, que vai fazer uma Constituição para Portugal, e essa Constituição vai limitar o poder do Dom João, e a gente quer que o Dom João volte. Então, no fundo, esse movimento, que é chamado de Revolução Liberal do Porto, era basicamente isso. Os caras criam um governo provisório que determina a convocação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, de um grupo de pessoas que irão redigir uma Constituição para limitar o poder do rei, mas exigem nesse processo a volta do rei.
Bom, qual a repercussão desse movimento no Brasil? Quando as notícias desse movimento chegaram aqui, da Revolução Liberal do Porto, como as pessoas reagiram? Bom, como vocês devem imaginar, variou. Óbvio, variou de região, variou de grupo social. A própria corte, o próprio governo meio que esperou, pagou para ver. Vamos ver se dura, vamos ver se vai ter uma reação. De repente, as Forças Armadas lá viram o jogo. Sabe como é Dom João, né? Vamos esperar. Melhor esperar do que agir. Mas, evidentemente, eles não gostaram. A Revolução Liberal do Porto significava uma perda de poder pro Dom João e pro governo de uma maneira geral. Mas e o Rio de Janeiro? No próprio Rio de Janeiro também variou. Havia pessoas mais ligadas à corte que viam aquilo um absurdo, enfim, um movimento ilegítimo, que deveria ser contornado ou reprimido. Mas havia pessoas, até mesmo pessoas conservadoras, mas um pouco mais abertas às ideias liberais, que diziam, não, olha só, tudo bem, está na hora de Portugal, do Império Português, entrar digamos assim, nessa nova ordem de países constitucionais e tal. Não é nada contra o Dom João, mas é preciso se abrir para novas formas de governo. Uma das coisas que agradava nessa Revolução Liberal do Porto é quando você tem uma Constituição e quando você tem um controle maior do governo, você tem um controle maior dos gastos do governo. Esse é um assunto que era muito delicado, né? É preciso fazer o rei gastar dinheiro com cuidado. A gente não pode deixar que o governo gaste como ele bem imaginar, seja em guerra, seja em luxo, seja em corte e tal. A corte portuguesa nem era uma corte especialmente, digamos assim, gastadora se comparada, sei lá, com outras, mas tendo em vista o orçamento também reduzido de Portugal, os gastos da corte eram sim muito relevantes. E havia várias notícias e vários comentários de como Dom João gastava de forma irresponsável dinheiro, como qualquer rei absolutista. Então, mesmo no Rio, com algum cuidado, havia uma certa simpatia por esse movimento. Agora, fora do Rio, de São Paulo, a adesão à Revolução Liberal do Porto foi imediata. Do ponto de vista daquelas regiões que não estavam muito satisfeitas com o governo do Dom João aqui, aquilo ali era um respiro, aquilo ali era uma esperança, era uma luz no fim do túnel. Caramba, há um movimento querendo limitar o poder do Dom João. Pô, ótimo, era tudo que a gente queria, a gente não estava satisfeito com a maneira dele governar voltado para o Rio de Janeiro e para o Sudeste. Então, ótimo, somos a favor. Ah, mas eles querem mandar embora o Dom João. Quanto mais longe, melhor. Né? Pensando do ponto de vista, sei lá, dos pernambucanos, dos maranhenses. Quanto mais longe, melhor. Tanto que muitas dessas províncias, como Pernambuco, talvez seja o grande exemplo, rapidamente fazem movimentos e colocam governos, criam governos que juram lealdade ao movimento português, ou seja, derrubam o governante enviado por Dom João e elegem localmente uma junta, normalmente é isso, né? Um grupo de pessoas que jura lealdade ao movimento português, que jura lealdade à Constituição que ainda seria feita. E não só isso, rapidamente algumas áreas mandam deputados para representar as suas pátrias na Assembleia Constituinte Portuguesa. De onde eram os primeiros deputados do Brasil na Assembleia Portuguesa? Pernambuco, claro. Né? É a região que mais rapidamente se organiza para eleger umas pessoas e mandar para Portugal para dar a opinião dos pernambucanos em relação a essa Constituição. Quando o tempo foi passando e Dom João foi percebendo que não tinha volta, que, enfim, que aquele movimento veio para ficar, pelo menos no curto e médio prazo, ele começou a pensar essas opções. Ele tinha várias opções: ceder, voltar e aceitar a Constituição. Ele podia daqui tentar enviar tropas para combater o movimento. Ele podia ficar aqui porque era mais seguro e enviar Dom Pedro para Portugal. A gente sabe que vai acontecer o contrário, mas a primeira possibilidade, não só na cabeça do Dom João, mas de alguns dos seus auxiliares, era justamente mandar Dom Pedro. O cara manda Dom Pedro para ele sentir o clima e tal, e aí depois a gente vê o que faz. Essa era uma outra opção.
ou então tentar influenciar a realização da Constituição. Enfim, havia algumas saídas, mas Dom João, obviamente, ficava perdido nas opções e não tomava uma decisão. Quem ajudou ele a se decidir foram, na verdade, 2 movimentos aqui no Rio de Janeiro. Um pequeno grupo de pessoas se pronuncia, da elite, assim, pessoas importantes, vão às ruas e se pronunciam a favor da Revolução Liberal do Porto e da Constituição que estava, enfim, a ser feita, que viria a ser feita, né, que estava sendo preparada. Dom João fica com medo, se esconde e tal, dizem até que ele fica meio escondido dentro do paço, mas Dom Pedro, na sua primeira aparição importante, Dom Pedro vai dialogar com essas pessoas e diz, olha, não, nós entendemos o lado de vocês e eu garanto que meu pai vai aceitar a Constituição de Portugal. E ele volta e convence o pai, diz, olha pai, nesse momento não tem muito jeito, é melhor andar, enfim, remar a favor do vento. E aí Dom João se compromete, finalmente, a aceitar essa Constituição que seria preparada. Só que, percebendo a vitória, esse grupo, ou um grupo da elite do Rio de Janeiro, volta a se pronunciar publicamente, dias depois, dizendo, não, olha só, a gente não quer esperar a Constituição de Portugal, não. A gente quer que Dom João assine e reconheça uma Constituição provisória já imediatamente. E eles até pegam um modelo de uma outra Constituição e dizem, não, a gente quer que ele se comprometa agora já a aceitar essa Constituição provisória enquanto a de Portugal não fica pronta. E aí o próprio Dom Pedro, que era um homem muito mais proativo do que o pai, acha aquilo um absurdo, acha aquilo, enfim, uma afronta ao seu poder e tal, e à família real, e ordena as tropas atirarem naquelas pessoas. E aí é um evento um pouco trágico, algumas pessoas morrem, muitas são feridas, ninguém fica sabendo quem deu a ordem. Isso vai ser importante para salvar a imagem do Dom Pedro depois, fica se achando que a ordem veio do Dom João. Inclusive, esse evento contribuiu para o clima pesar. Se aqui ainda havia uma certa dúvida, assim, se as pessoas apoiavam a Revolução Liberal do Porto ou não, depois desse evento, a reação das pessoas em relação a Dom João, né, ficou mais dura. As pessoas, mesmo a elite, passou a achar que Dom João tinha mesmo que aceitar a Constituição. E Dom João percebe que as Forças Armadas também estão do lado do novo governo. Tanto que são elas, as Forças Armadas, que acabam obrigando Dom João a voltar para Portugal. E aí fazem uma pressão, aí Dom João acaba cedendo, aceita voltar para Portugal para, enfim, teoricamente conduzir a elaboração dessa Constituição, mas no fundo ele não vai conduzir coisa nenhuma, ele vai ser um mero espectador. Um pouco depois ele vai voltar a ser protagonista, mas ainda vai demorar. Mas, como todo mundo sabe, no último segundo, nos últimos momentos, ele se preparando para embarcar para Portugal. Bom, antes ele dá uma passada no Banco do Brasil e tira todo o fundo do Banco do Brasil para levar para Portugal. Isso vai ter consequências econômicas graves para o governo do Dom Pedro, mas ele, antes de ir embora, conversa com o filho e deixa o filho aqui como regente, com todos os poderes. Até aquela história de que eles teriam conversado, e Dom Pedro, mais pra frente, diz que o pai teria dito para ele, né, filho, se é para perder o Brasil, que antes seja para ti, que é meu filho e sempre há de me respeitar, do que perder para as mãos de um aventureiro qualquer. E Dom João falou isso? Não sei. Acho que não. Não dá pra saber. Mas é uma fala bonita, daquelas boas de lembrar. Mas o fato é que ele deixou Dom Pedro aqui como regente, com plenos poderes. Se Portugal tem um novo governo e Dom João não consultou esse novo governo, essa atitude dele era, enfim, no mínimo duvidosa. O importante dessa questão é, na prática, ele vai conseguir governar ou não. Mas isso eu vou deixar para o Botelho responder.